Meu nome é Daniel, e eu fui ao inferno. Eu não sei exatamente como aconteceu. Uma noite, enquanto dormia, senti meu corpo sendo puxado por uma força invisível. Não era um sonho, não podia ser. O frio tomou conta de mim e, quando abri os olhos, estava caindo. Caindo sem fim por um túnel negro, com paredes pulsantes, como se fossem feitas de carne viva. O cheiro era insuportável, uma mistura de enxofre, podridão e sangue seco. A queda terminou abruptamente. Meus pés tocaram um chão quente, rachado, e percebi onde estava. O céu era um manto vermelho, como se estivesse sempre ao entardecer, mas sem sol, sem nuvens. O ar era denso, queimava minha garganta a cada respiração. Ao meu redor, montanhas de ossos se erguiam como monumentos esquecidos. Gritos vinham de todos os lados, ecoando de fissuras no solo e cavernas sem fundo. Então, eu vi os primeiros demônios. Criaturas grotescas, de formas distorcidas, como se fossem pesadelos vivos. Alguns tinham corpos alongados, esqueléticos, com olhos fundos e bocas que nunca fechavam, sussurrando palavras que eu não compreendia. Outros eram imensos, com peles cobertas de espinhos negros, olhos amarelados e garras afiadas. Eles andavam entre os condenados, rasgando carne, arrancando línguas, se alimentando da dor alheia. Eu queria correr, mas minhas pernas estavam fracas. Algo me dizia que fugir não adiantaria. Eu estava preso ali. A paisagem do inferno mudava conforme eu caminhava. A cada passo, uma nova cena de horror se revelava. Em uma grande caverna, vi uma cidade de chamas negras. As casas eram feitas de metal retorcido, presas por correntes que balançavam sozinhas. Em suas portas, rostos humanos gritavam, como se fossem parte da estrutura. Criaturas rastejavam pelas ruas, algumas parecendo humanos arrastando suas próprias vísceras, outras sem olhos, vagando sem rumo, murmurando orações que ninguém ouvia. No centro da cidade, havia um poço sem fundo, de onde saíam mãos esqueléticas, tentando agarrar qualquer um que se aproximasse. Uma voz sussurrava meu nome de dentro da escuridão daquele buraco. Continuei andando. Cheguei a um enorme salão, onde milhares de corpos estavam pendurados por ganchos enferrujados. Os gritos de agonia eram incessantes, mas o pior não era isso. O pior era que alguns ainda estavam vivos. Eu vi olhos se moverem, bocas se mexerem, suplicando por ajuda. Mas algo mais horrível acontecia ali e demônios esqueléticos caminhavam pelo salão, sussurrando mentiras nos ouvidos dos condenados. Cada vez que isso acontecia, as vítimas começavam a rir histericamente, como se tivessem perdido completamente a sanidade. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu sabia que, se ficasse ali por mais tempo, perderia a noção da realidade. Precisava sair. Mas sair para onde? Continuei vagando, tentando entender por que eu estava ali. Será que eu havia morrido? Será que isso era um aviso? Foi então que senti uma presença. Algo, e muito pior do que qualquer demônio que eu havia visto. O chão começou a tremer. O ar ficou mais denso, como se estivesse sendo engolido por uma força invisível. Então, ele apareceu. Uma sombra gigantesca emergiu da escuridão. Seus olhos eram duas fendas vermelhas, e sua boca parecia não ter fim. Seu corpo não tinha forma fixa, mudava a cada instante, como se fosse feito de puro desespero. Ele me olhou e, sem dizer uma palavra, eu soube que aquele era o governante desse lugar. Você não pertence a este reino ainda. Sua voz não veio de sua boca. Ela veio de dentro da minha cabeça. Um sussurro, um grito, uma sentença. Eu tentei falar, mas minha garganta queimava. Tudo ao meu redor começou a se desfazer. As chamas se apagaram, os gritos cessaram, e de repente, acordei. Estava de volta ao meu quarto. Mas algo dentro de mim havia mudado. O cheiro de enxofre ainda impregnava minha pele. E a pior parte. Na minha parede, havia uma sombra. Uma sombra que não desaparecia, que me observava. E todas as noites, antes de dormir, eu ouço aquela voz sussurrando: Você voltará.
Nunca acreditei nessas histórias sobre paralisia do sono. Sempre achei que era só um truque da mente, um fenômeno explicável. Algo banal. Até que aconteceu comigo. Era uma noite comum. Estava exausto depois de um longo dia de trabalho e, assim que minha cabeça tocou o travesseiro, senti meu corpo afundar na cama. O sono veio rápido. Foi então que acordei, ou pelo menos pensei ter acordado. Minhas pálpebras se abriram lentamente, e percebi que algo estava errado. Meu corpo não respondia. Eu tentei mexer os dedos, virar o rosto e mais nada. Eu estava completamente imóvel. Um frio subiu pela minha espinha. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Um silêncio antinatural. O ventilador que sempre fazia barulho estava desligado. Eu não ouvia o som distante dos carros passando na rua. Nem mesmo minha própria respiração parecia real. Então, veio a sensação de presença. No canto do quarto, além da escuridão, havia algo. Um vulto retorcido e imóvel, como se estivesse me observando. O quarto era iluminado apenas pelo brilho fraco do poste da rua, mas não precisava de mais luz para perceber e aquela coisa estava me olhando. Minha respiração ficou presa na garganta quando a silhueta começou a se mexer. Ela não andava e ela deslizava. Lentamente, emergiu das sombras, revelando sua forma. Uma figura alta e magra, de pele pálida como um cadáver. Seus membros eram desproporcionais, com braços longos que se estendiam além do joelho. Sua cabeça inclinava-se para o lado, como se estivesse estudando minha reação. Mas o pior era o rosto. Os olhos eram cavernosos e fundos, um buraco negro sem fim. O sorriso rasgado ocupava quase todo o rosto, com dentes afiados e irregulares. Ela se agachou ao lado da cama e inclinou-se até seu rosto estar a centímetros do meu. Meu coração batia tão forte que parecia prestes a explodir. Eu tentei gritar. Nada. Ela sussurrou algo em um idioma que minha mente não conseguia compreender. Mas as palavras eram erradas, como se não pertencessem a este mundo. Então, senti seus dedos frios tocarem meu peito. Um gelo cortante se espalhou pelo meu corpo, e meu peito começou a queimar como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Eu estava morrendo. Eu sabia que estava morrendo. Então, acordei. Sentei-me na cama, respirando com dificuldade, o suor encharcando minha camiseta. Olhei ao redor. Nada. Apenas um pesadelo. Certo? Errado. A porta do meu guarda-roupa estava entreaberta. E eu nunca durmo com ela aberta. Na noite seguinte, eu me recusei a dormir. Fiquei assistindo vídeos, jogando no celular, qualquer coisa para manter meus olhos abertos. Mas, em algum momento, o sono venceu. E, dessa vez, não precisei abrir os olhos para sentir a presença. O quarto parecia mais escuro do que antes. Eu queria acreditar que estava sonhando, mas era real demais. Eu sentia o lençol sob meu corpo, sentia o ar frio na pele. A criatura estava ali novamente. Mas dessa vez, ela não ficou no canto. Eu ouvia sua respiração. Ela estava bem ao meu lado. Senti o colchão afundar. Então, dedos gelados tocaram meu rosto. Foi nesse momento que eu percebi que ela não era apenas um delírio da minha mente. Ela era real. Lentamente, ela subiu sobre mim, seus joelhos pressionando meu peito. Seu rosto se inclinou até que nossos narizes quase se tocassem. Então, ela abriu a boca. O maxilar deslocou-se para baixo de maneira impossível, e uma língua áspera e fina saiu de dentro, deslizando pelo meu rosto. Eu quis gritar. Eu quis vomitar. Mas eu não podia fazer nada. A coisa abriu um sorriso ainda maior e enfiou sua mão dentro da minha boca. Ela estava me sufocando. Meus pulmões queimavam, minha visão escurecia. Eu estava morrendo. Dessa vez, de verdade. Então, eu saí do meu corpo. Por um segundo, vi tudo de cima. Meu próprio corpo deitado, imóvel. A criatura sobre mim.
Mas então, algo terrível aconteceu. A coisa entrou dentro de mim. Acordei de manhã como se nada tivesse acontecido. Mas algo estava errado. Olhei no espelho e senti um arrepio. Meus olhos estavam diferentes. Havia algo dentro de mim. Algo frio, sombrio. Algo que não era eu. No trabalho, as pessoas me olhavam estranho. Perguntavam se eu estava bem. Me diziam que eu parecia diferente. Eu tentava rir, agir normalmente. Mas dentro de mim, eu não era mais o mesmo. As noites pioraram. Eu já não sonhava se eu via. Via a criatura em cada reflexo. Nos cantos escuros do quarto. Ela estava sempre lá. E agora, ela sussurrava dentro da minha cabeça. No terceiro dia, algo aconteceu. Eu acordei no meio da noite. Mas dessa vez, eu estava de pé. No meio do quarto. Não lembrava de ter levantado. Olhei para o espelho. E eu me vi piscando. Mas eu não estava piscando. Meu reflexo piscou primeiro. Foi nesse momento que eu entendi. Eu não era mais eu. Aquilo que me possuía estava no controle agora. E eu era só um prisioneiro dentro do meu próprio corpo. Preso na escuridão. Gritando sem ninguém para ouvir.